Eu quero dizer para você, não tenha medo de sonhar os sonhos de Deus. Não tenha medo de parecer loucura aos olhos de outros, porque aquilo que Deus prometeu à sua vida, Ele vai cumprir. Então a promessa que está sobre você, sobre a sua casa, não vai passar vazio. O Senhor vai fazer cumprir isso na sua vida e na sua história. Todos nós aqui, quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Quem aqui tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Todos nós que recebemos a Cristo, com certeza, se você se aquietar, buscar lá, houve uma palavra de Deus a respeito daquilo que Deus quer fazer através da sua história. Há um chamamento, há uma vocação, há um desígnio, há um propósito, que Deus, na sua presciência, no seu desejo eterno, né? O Deus é um Deus interessante, Ele começa todas as coisas pelo fim, e porque Ele tem um lugar que Ele quer chegar conosco, Ele dá um início à nossa história, à nossa jornada, à nossa vida. Então, pensando aonde Ele quis chegar com o apóstolo Paulo, Ele construiu a vida de Paulo, e Paulo respondeu com dignidade, com integridade. Então eu quero te desafiar essa manhã, a responder ao chamado, à vocação de Deus, de maneira inteira, de maneira responsável. Por quê? Porque todos nós, em dias que o planeta, nós estamos falando muito sobre as marcas, né? Aquilo que nós causamos no planeta pela nossa existência. Nós estamos falando aí sobre a qualidade do meio ambiente, e aí está falando sobre o footprint, né? Que seria a pegada, a minha marca. Então eu quero dizer uma coisa para você: todos nós vamos deixar uma marca na nossa existência. Cada um de nós, por mais que não tenha consciência, ou que não tenha trabalhado isso de forma muito objetiva, consciente, né, proativa, de qualquer forma, fazendo ou não fazendo, a nossa história, a nossa jornada sobre esse planeta, vai deixar uma marca. E a pergunta que fica, que eu quero trazer para você hoje, é que marca, ou qual é a marca da sua história sobre o planeta? No final da sua vida, o que vai ser dito a respeito da sua vida? Quais são as coisas do seu testemunho, no meio da sua família, da sua parentela, no meio do seu trabalho, na cidade, na sociedade, na comunidade que está inserida? Qual será o testemunho a respeito da sua história? Todos nós vamos deixar uma marca. Por isso, nós temos que ter consciência qual é o desígnio de Deus para nós, para que nós possamos viver coerente com aquilo pelo qual Deus nos criou, daquilo que Ele nos formou. Como homens e mulheres de Deus, viver a vida que revela, que reflete, né, que demonstra Cristo através dos anos da nossa vida. O que você tem feito da sua história? O que você tem feito da sua vida? Onde você põe a mão, onde nós colocamos a mão, o que acontece? Há uma marca deixada. Nossa digital fica lá contido em qualquer lugar que a gente coloca a mão. O que tem acontecido com as coisas que você coloca a sua mão? É um sinal de bênção? É um sinal de bondade, de misericórdia, de alegria, de revelação do eterno? Ou é apenas a marca da sua natureza pecaminosa, de escolhas ruins, de escolhas mal feitas, de pressão dos pares, das pessoas que estão em torno de você? Eu tenho ficado cada vez mais impressionado quanto nós, homens e mulheres, somos influenciáveis pelas pessoas que estão em torno de nós. O quanto muitas vezes, muitos jovens estão fazendo coisas que não gostam, para estar junto com pessoas que ele não gosta, simplesmente porque ele não quer ficar sozinho. Você entendeu isso? Tem gente fazendo coisa que ele não gostaria de fazer, para agradar pessoas que ele não gostaria de estar, mas como ele não quer ficar sozinho, ele se sujeita à pressão do grupo. Isso vale para o pecado, para a maledicência, para a vaidade, para o orgulho, para a soberba, por todas aquelas coisas que fazem parte de uma sociedade sem Deus. Quem tem influenciado a sua vida? Quem são as pessoas que influenciam a sua vida? Quem são as pessoas que você tem como modelos de sucesso, de realização, de conquista, de vitória? Talvez quando criança, todos nós, né? A gente está fazendo um retiro lá na minha cidade, na igreja,
E nós estamos falando sobre os heróis. Quem é o herói da sua vida? Quando eu era criança, às vezes a gente colocava, eu torço para o melhor time do Brasil, Fluminense. E naquela época tinha muito jogador de Fluminense. O que a criança faz? Coloca a camiseta, hoje faz o quê? Veste a camiseta do Neymar e faz de conta que é bom de bola, igual Neymar. Mas não todos se tornam Neymares, né? Mas ele tem o quê? O desejo de se tornar Ronaldinho, Neymar, Messi. São heróis, que as pessoas estão lá em busca de sonhos e realizações. Mas será que é esse o tipo de sucesso, tão somente, que nós temos que buscar na nossa vida? São essas coisas que devem moldar as nossas escolhas no nosso dia a dia? Quando eu estou escolhendo a minha profissão, eu escolho a profissão simplesmente porque ela é mais rentável, ou porque eu tenho a consciência de que é aquilo que Deus tem para a minha vida? Quando eu me engajo numa obra, na vida ministerial, isso é porque eu tenho consciência da minha vocação, ou simplesmente porque eu não tenho mais nada para fazer? Há um momento de reflexão, e isso precisa ser discernido em Deus. Quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a perceber o que Ele nos ensina, né, da nossa marca, e não apenas da marca que nós somos capazes de deixar na nossa história aqui, mas o que é que você tem feito na sua história que tem repercutido na eternidade? Algo que vai transcender a sua história sobre esse planeta, essa breve passagem sobre esse planeta. O que tem feito de fruto na sua história que vai ser para sempre, que é eterno? A Bíblia diz que o que vai permanecer para sempre é o amor, a fé, a esperança. Essas coisas vão ser úteis na nossa história aqui na terra, mas no final não vamos precisar ter esperança, não vamos precisar ter fé, mas o amor vai permanecer para sempre. E as pessoas que foram impactadas e conheceram desse amor, não apenas o nosso amor humano de desejar o bem para o outro, mas o amor eterno do Pai, que transcende, que fez o bem, que fez o bom a respeito de mim e a respeito de você. Quando a gente pega Paulo escrevendo aos Colossenses, e eu queria que você me acompanhasse, no verso 17 em diante do capítulo 1 de Paulo, a igreja em Colosso, diz assim: tudo isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês, como um fiel servidor de Cristo. Foi ele que nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade, e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Presta atenção nisso. Deste modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele agradou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Olha só, a palavra do apóstolo para todos nós, né? Aquilo estava lá direcionado a um povo específico, mas que isso transcendeu a história e chega até nós para nos desafiar a vivermos de uma maneira tão coerente com aquilo que é o chamado e a vocação de Deus da nossa vida, que tudo que nós vamos fazer vai agradar a Deus. Então, parece que há uma maneira adequada para que nós possamos agradar a Deus. Então começa uma pergunta muito objetiva para mim e para você: o que você está fazendo na sua vida agrada a Deus? Veja que eu não estou dizendo, e nem o apóstolo está apresentando, que não é para mim apenas deixar de fazer as coisas que não prestam,
Porque muitas vezes a gente tem uma percepção de santidade que seria apenas de deixar de fazer o que não presta, o que está errado, o que é pecado. Santidade é muito mais do que apenas deixar de roubar. Mas santidade é, antes de tudo, trabalhar. Santidade é muito mais do que apenas deixar de mentir. Mas é antes falar a verdade. Então o que o Paulo está dizendo é que a nossa vida, a nossa expressão, a materialização do amor de Deus em nós, vai produzir um fruto tal, que as nossas ações revelarão Deus para a vida das pessoas. O que você está fazendo com a sua vida revela Deus? O que você está tratando na sua família, na sua casa, com a vida dos seus irmãos, com seus amigos de escola, com o seu círculo social, revela Deus? Ou você é simplesmente aquele que não se engaja, não se envolve, não há proatividade, você é alguém simplesmente que não se mistura? Porque para mim, muitas vezes, santidade é apenas não me misturar. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser luz do mundo, sal da terra. A Bíblia está dizendo que de alguma forma eu vou estar envolto aquilo sem que aquilo possa me contaminar. Mas qual a nossa dificuldade, qual é o nosso problema? Nós imaginamos que se eu estiver próximo eu vou me contaminar, se eu for me contaminar eu não vou ser mais santo, porque santo é aquilo que eu sou capaz de produzir, e santidade é aquilo que Deus já produziu para nós, e que agora tão somente eu tenho que materializar na minha história. Ninguém produz santidade, nós fomos santificados em Deus, pela obra redentora de Cristo na cruz. Não é possível o maldito se tornar bendito pelo seu esforço próprio, isso é espiritismo. Nós nos tornamos benditos porque o bendito fez de nós seu povo e nos trouxe da império das trevas para o seu reino de luz. E agora, uma vez em luz, eu tenho que agora agir como um cidadão de luz. Eu tenho que revelar a luz por onde quer que eu andar. Então agora eu vou revelar o caráter de Deus na minha vida. Mas para isso eu preciso entender qual é o desígnio de Deus para mim e para você. E aí o Paulo escrevendo, ele diz, eu gosto do que o Paulo não tinha muita, ele era ousado. Às vezes a gente tem umas falsas modéstias que não ajudam na nossa vida cristã. O Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Ele está trazendo para ele a responsabilidade de ser modelo, de ser exemplo para as pessoas. Então ele está dizendo o quê? Anda comigo, viva como eu estou vivendo, porque eu vivo de maneira a seguir o Mestre, o Criador, a Cristo. Então você vai poder me imitar e você vai poder conhecer o que Cristo tem para você. Você é capaz de fazer isso para o seu colega, no seu namoro, no seu jeito que você trabalha, nos seus negócios? As pessoas podem se inspirar no seu modelo de vida, que vão estar sendo direcionados, conduzidos por aquilo que Deus tem para eles. Ou muitas vezes a gente fala assim: não olha para o homem. A maneira mais fácil da gente se desculpar é: não olha para o homem. Não, eu tenho que dizer para a pessoa: olha para mim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. O que o Paulo está dizendo é: imite a Cristo também. Ele não está apenas dizendo a respeito dele, ele está dizendo: o caminho é Cristo, é colocar a nossa vida em Cristo, é ser como Cristo, é viver o que Cristo tem para nós. Você pode dizer isso para os seus amigos de escola? O seu namoro pode ser modelo para os demais namoros que a gente vê na televisão, ou nas novelas, ou naquilo que está sendo cantado nas músicas populares? A sua vida vai promover uma revolução na forma de viver, na nossa sociedade que nós estamos? Ou nós já sucumbimos à maneira pecaminosa, distante de Deus, que a sociedade nos impôs? E aí ele continua, ele diz assim em Efésios: por isso, no capítulo 3, verso 1, eu estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem hoje para a gente entender melhor. Então ele está dizendo assim: olha, a vida que vocês têm que viver agora, em outra versão fala assim: vivam de maneira digna com o chamado que vocês têm. Sabe o que é ser digno?
é viver de forma inteira, integral, completa. Então ele está dizendo que aquilo que se cumpre, que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, né? Servir a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho. Eu aprendi uma coisa vindo com o Tiago, a gente conversando. Depois você faz umas fotos. Fica de pé por um instante. Fique em pé, por favor, se você puder. Você vai esticar a sua mão bem alto, mais alto que você puder. Amém? Segura um pouquinho assim. Agora faz um esforço e estica um pouquinho mais. Pronto. Obrigado. Pode se assentar. Eu vou te explicar. Agora levanta a mão. Quem conseguiu, da segunda vez que eu pedi para levantar mais um pouco, conseguiu levantar um pouquinho mais? Quem conseguiu? Olha para o seu, em volta de você. Por que que quando a gente recebe de Deus uma palavra da gente viver de forma digna, a gente não faz esse esforço do máximo desde o início? A gente está sempre fazendo um pouco, mas não é de todo o coração, não é de todo o entendimento, não é de todas as nossas forças. Porque muitas vezes a gente está servindo a Deus de uma maneira que está acima da média, mas não é todo o coração. Você se lembra daquela mulher que veio trazer a oferta? E Jesus diz: essa mulher foi a que deu mais. As pessoas não entenderam porque aquela mulher deu apenas algumas moedinhas. Mas Jesus diz o quê? Ela deu tudo. Você já tem dado tudo a Deus? Você já se entregou totalmente a Deus? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo o quê? Vivam de maneira digna com o chamado que vocês receberam de Deus. Não vivam como quem anda distraído. Não viva como alguém que apenas põe uma roupa religiosa, que sabe a coreografia evangélica, mas viva de todo o seu coração, de toda integridade, mesmo quando não tem ninguém olhando. Essa é a disposição de inteireza de coração, de colocar a nossa vida a serviço de Deus, de maneira que não tenhamos nenhuma reserva para nós mesmos. O que a Bíblia diz? Quem tentar poupar a sua própria vida, vai o quê? Vai perdê-la. Por quê? Porque com Deus não há meio termo. Ou é frio, ou é quente. Porque o morno, o que acontece? É jogado para fora, vomita. E muitos de nós estamos assim, uma geração morna. Uma geração como aquela que diz: nós tocamos música, vocês não cantam. Nós tocamos lamento, vocês não choram. Por quê? Porque estamos amortecidos na nossa relação com Deus. Nós começamos a imaginar que isso é apenas uma religião, que se eu deixar de orar não vai mudar a minha história, se eu deixar de ler a Bíblia não vai mudar a minha história, se eu não meditar. E a Bíblia diz: você quer ter sucesso, você quer ser uma pessoa bem sucedida? Medita nesse livro de dia e de noite. É apenas para meditar? Olha a ação da dignidade. Não, para que uma vez você meditando de dia e de noite, você faça, você viva de acordo com aquilo que você aprendeu das Escrituras Sagradas para a sua vida. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos nos deparado com uma juventude que estão dentro das igrejas, se chamam discípulos de Jesus, mas que muitas vezes têm os mesmos projetos de vida que aquele que não conhece a Cristo tem. Não há diferença. Muitas vezes o nosso jovem não tem coragem mais de fazer um patuá para trazer sorte. Ele não tem coragem de ir lá fazer um despacho para uma entidade, para que os negócios dele vão bem. Mas ele fica vindo ao culto, trazendo as suas oferendas, para que a entidade lá de cima seja favorável aos mesmos projetos de vida. Deus quer mudar uma maneira que a gente tem de pensar.
E é isso que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo: olha, vivam de a maneira digna com o chamado de cada um de vocês. Viva daquilo que Deus te chamou para fazer, para realizar. Volta lá na marca. Qual é a marca da sua existência? Qual a história da sua vida a ser contada? Quais são os seus sonhos? Quem aqui tem sonhos em Deus? Quem quer ver coisas materializadas na sua vida? Para que isso não seja apenas desvaneios ou pesadelos, esse sonho precisa o quê? Aterrizar. Ele precisa se tornar matéria. Ele precisa se tornar carne. Ele precisa se tornar em ação na sua vida. Então, seu sonho em Deus a ser um missionário numa terra de distância, presta atenção. Você tem aprendido uma língua internacional? Pastor, Deus falou para mim que eu vou ser um grande ministro de louvor. Você sabe tocar um instrumento? Não, o Espírito vai capacitar. Você lembra da história do Davi? Nós vamos entrar na história do Davi há pouco. O Saul estava tendo uma dificuldade. Disse que o Espírito da parte do Senhor vinha, atormentava Saul, e ele ficava lá meio louco. E eles precisavam de alguém, porque naquela época eles entendiam que a música controlava a alma do ser humano, e até hoje, música controla o ambiente. Por isso que filme, novela, videoclipe, tem o quê? Música, porque música controla o ambiente. Se você assistir um filme sem trilha sonora, é chato. Ninguém dá conta. Eles chamaram então, por que eles precisavam então? Falaram assim: então procura alguém para tocar para o rei. Aí um dos servos de Saul falou o quê? Eu conheço um rapaz que toca bem. Hoje a gente olha para o Davi, o grande inspiração para nós como salmista. Todas as vezes que nós temos congressos de adoração, Davi é sempre uma figura muito presente. Mas o Davi era alguém que tocava bem. Então aquilo que você vai fazer para Deus, você precisa fazer bem feito. Você vai ser um pregador? Então você tem que se preparar para ser um pregador. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que aprender melhor o seu português. Se você quer ir para outras nações, você tem que começar a aprender outra língua. Isso é o que? Cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu entendi o meu chamado, entendi a minha vocação, e agora eu me preparo, eu me capacito, eu me coloco a minha vida, né, aos pés dos mestres para aprender aquilo que Deus quer agora, impulsionado, né, com o poder que vem do Espírito Santo, realizar a obra de Deus. Então, juventude, quem aqui tem menos de 20 anos de idade? Levanta a mão, menos de 20. Fica com a sua mão levantada. Quem tem menos de 30? Inclusive os de 20, viu gente? Então a grande maioria aqui tem menos de 30 anos de idade. Quais são as coisas que serão materializadas a partir da sua vida, jovem? Quais são os sonhos que os seus pais sonharam e que na sua vida você terá visões, você vai contemplar com seus olhos? Viver de maneira digna com o que foi o seu chamado, com a sua vocação. E o Paulo fala assim, e aí é sobre isso, ele fala em Coríntios 9:27, 1 Coríntios: eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado os outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado. Na outra versão diz assim: mas eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão, a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Você tem se disciplinado para alcançar os objetivos de Deus? Você tem se dedicado aos estudos com integridade, com dignidade? Você é um bom aluno, você é um bom filho, você é um bom patrão, você é um bom trabalhador, com dignidade? Você tem feito a sua vida nos seus passos, dia a dia, você construindo uma base de integridade para revelar aquilo que Deus tem para você nos dias que virão? Você tem vivido o seu hoje de acordo com aquilo que é o seu sonho futuro? Seja no seu namoro. Não, mas nós vivemos em novos dias. Não, algumas coisas, irmãos,
e irmãs. Está na Bíblia. Santidade, dignidade, seu corpo é templo do Espírito Santo. Algumas coisas na sua sexualidade, tem que ser casamento. Ah, mas eu estou com vontade, para ser feliz eu tenho que fazer o que eu estou com vontade. Não, amado, muita coisa absurda, vindo do inferno, vindo da nossa carne, vindo da influência em torno de nós, da cultura que nós estamos inseridos, são e precisam ser descartados na nossa vida. Nós temos que assumir a não viver em conformidade ao curso, ao padrão desse mundo. Nós vivemos no mundo, nós revelamos Deus no mundo, mas nós não somos desse mundo. Significa que os nossos valores, o nosso padrão, excedem muito ao padrão dos homens. E mais longe, Jesus diz que nós devemos exceder agora o padrão até dos religiosos. Quem quer fazer diferença na sua vida? Quem quer mudar a história? Você precisa crer, precisa entrar com fé. E aí, qual é a grande batalha para impedir isso na nossa vida? Qual é a grande tentação do diabo? Aonde foi que o diabo tentou implementar e derrubou a mulher, e por consequência derrubou o homem, e depois foi a mesma tentação implementada sobre a vida de Jesus? Impor dúvidas naquilo que você é, na sua identidade. Quando Jesus foi no deserto, a pergunta de Satanás, a proposta para ele era: se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quem aqui crê que Jesus poderia transformar pedra em pão? Você acha que o Satanás não sabia que ele era capaz? Se você é mesmo, dá ordem aos seus anjos e pula. Mas sabe qual que era o grande desafio? Qual era a palavra que Satanás queria implementar no coração de Jesus? Uma dúvida se ele era mesmo o Filho de Deus. Se tu és mesmo, prova. E muitas vezes, amado, nós temos visto uma geração em crise na sua própria identidade, daquilo que é o que Deus tem para mim, do meu chamado, da minha vocação, do meu entendimento, quem eu sou em Deus. E porque eu estou com dúvida quem eu sou em Deus, eu estou fazendo coisas para me tornar algo que eu não sou. Então tem muita gente surtando. Nós estamos vivendo uma geração em que muito crente está enlouquecendo. Gente que frequenta os nossos cultos estão enlouquecendo, perdendo a sua razão. Sabe por quê? Porque estão tentando muitas vezes ser aquilo que não são. Estão tentando viver a vida que não é a vida que Deus tem para ele. Estão equivocados não na sua ação, porque às vezes a ação é boa, mas estão equivocados na sua essência, porque aquele que foi chamado para ser jabuticaba, não tem como produzir a jabuticabeira manga, porque a Bíblia diz que cada um vai dar fruto segundo a sua espécie, porque a Bíblia diz que Deus repartiu com o homem dons, que Deus deu um lugar para cada um de nós, que nós somos um corpo, e cada parte ligada a esse corpo produz o crescimento geral do corpo. Mas se eu sou parte desse corpo, eu tenho que entender qual parte eu sou, para que eu não fique em crise existencial a respeito daquilo que é a minha chamada, que é a minha vocação. O que Deus te mandou fazer, meu irmão e minha irmã? Qual é a forma digna que você precisa viver? Como é que você vai gerar frutos que vai impactar a sua vida, a vida da sua casa, da sua família e das gerações que estão por vir? Qual é o testemunho a ser colhido a partir da sua existência? O que você está fazendo hoje, onde você está investindo a sua vida, é aquilo que Deus te mandou fazer? E aí ele diz assim: se você é mesmo, faça. A nossa obra, a Bíblia diz assim, que o fruto revela a árvore, não é isso? Mas muitas vezes nós estamos gerando fruto diferente da árvore que eu sou. E com isso a frustração,
As pessoas criam expectativas, se frustram com elas, se aborrecem com Deus, se aborrecem com o sistema que estão inseridos, se tornam amargurados, mal amados, se sentem assim porque Deus não ama mal ninguém. Deus te ama profundamente, Ele tem um amor tão profundo para você, que um dos livros de Philip Yancey, ele diz assim: não há nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais, e não há nada que você possa fazer de menos que Deus vai deixar de te amar. Deus te amou, e Ele deu prova disso quando Ele deixou que o Filho dEle fosse exposto numa cruz em praça pública, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Qual é a nossa identidade? Eu tenho meditado muito sobre a vida de Davi. Eu estou terminando um livro que estou escrevendo, que fala um pouco sobre isso. Vou falar do seminário à tarde um pouco sobre isso, sobre a vida de Davi. E Davi foi um homem que, na sua história, ele foi capaz de personificar, ele foi capaz de viver todo tipo de mazela e pecado humano. Talvez Deus usou Davi como uma figura para mostrar a cada um de nós que, seja qual for o seu pecado, a solução para a sua vida. Davi experimentou coisas e promessas de Deus como nenhum outro personagem da Bíblia recebeu. Davi viveu uma relação com Deus profunda, do salmista que nós conhecemos, do reinado de Davi, da dinastia de Davi, da herança dos filhos, da promessa do Messias que viria de Davi. A promessa de Davi é tão profunda, que os estudiosos judaicos dizem que se o Messias vier da morte, é o próprio Davi. Se o Messias vier dos vivos, terá que se chamar Davi. E para nós, Davi é quem? A linhagem de Jesus. Se cumpriu a promessa, mais uma promessa se cumpriu. Deus é fiel, cuida de mim, novo tempo chegou, e uma nova história começa aqui, que nós cantamos. Há uma nova história para a sua vida, há uma promessa que vai se cumprir para a sua vida, mas não há como se cumprir a promessa se você não estiver consciente de quem você é em Deus, para que Satanás não tome vantagem sobre a sua vida, para que você não ouça outras propostas que não sejam aquelas que Deus propõe para você, para que você não seja engodado pelas vozes que estão ao seu redor. E aí, estudando sobre a vida de Davi, e qual que é o grande problema que às vezes a gente enfrenta hoje? A gente encontra pessoas machucadas na sua alma, pessoas que, por aquilo que disseram a respeito dela na sua história, por aquilo que sofreram na sua caminhada, seja quando os pais disseram: olha, você é uma criança indesejada, nós não queríamos você como filho, a nossa vida ficou muito ruim como casal depois que você nasceu. Ou crianças que foram rejeitadas ainda no ventre da mãe, ou talvez na sua infância, as suas relações de amizade diziam coisas a respeito de você, ou seus pais dizem: menino, você nunca vai dar certo, você é burro, moleque, você não tem jeito, você é um endemoniado. E essas palavras foram construindo ideias, valores na sua vida, na sua caminhada. Talvez hoje ainda, como adulto, você ouviu do seu esposo, da sua esposa, a respeito de coisas a respeito da sua vida, ou quem sabe do seu líder, do seu pai, do seu irmão. E Davi não foi diferente. Aí eu comecei a anotar tudo aquilo que as pessoas diziam a respeito de Davi. Quem é Davi? Para Jessé, o pai de Davi, Davi não era ninguém. Então, se você tinha crise com seu pai porque achava que você não era ninguém, o Jessé, com os filhos dele, em alguns lugares da Bíblia diz que ele tinha 7 filhos, Davi era o 8º, em outro lugar diz que ele tinha, Davi era o 7º, mas enfim, os irmãos de Davi. Quando o profeta disse que ia visitar a casa do Jessé,
os irmãos de Davi se prepararam para receber o homem de Deus. O pastor vai lá na sua casa, todo mundo ficou pronto, Deus está falando com ele, que tem um pastor novo, um obreiro, Deus está levantando, todo mundo fica preparado, fala, quem será entre nós que Deus vai levantar? E foi assim na casa do Jessé. Quando o Samuel chega e vai um, mais outro, o que acontece? Deus diz para ele, não é nenhum destes. E Samuel pergunta para Jessé, mas não tem mais ninguém? Tem o caçula, tem o menino, que a gente achou que não ia ser ele mesmo, então a gente largou ele lá cuidando das ovelhas. Talvez na sua história, você seja esse, que ninguém leva em consideração, que entre os listados dos possíveis homens e mulheres de Deus, você não faz parte da lista, e por causa disso, você começou a pensar que de fato você é essa pessoa que não tem nome. O Jessé não falou nem o nome do filho dele, falou, tem um menino. O nome de Davi só aparece na Bíblia quando o profeta unge ele rei. O que disseram a respeito de você? Quais são as vozes? Aí a gente passa de Jessé, e agora a gente tem o Saul, o rei, as grandes dificuldades. Mas Saul no princípio, olha só como as coisas podem mudar a respeito de nós na boca das pessoas. E como muitas vezes a gente é muito influenciável, às vezes nós estamos muito animados porque a pessoa for lá e falaram o quanto eu fiz coisa boa, e louvam pelo serviço prestado, a gente se enche de orgulho, a gente fica cheio de fé. E Saul foi isso, um dia foi lá, cuidado para tocar harpa para ele, e o recado que Saul manda para o pai dele é, deixa Davi aqui, porque eu gostei muito dele. Então agora, nesse primeiro momento, aquele que vai se tornar o grande algoz, aquele que vai se tornar o grande perseguidor, diz que gosta de Davi. E talvez a sua crise emocional é porque você está vivendo conflitos com pessoas que em outro momento na sua jornada disseram que gostavam muito de você, mas que agora você foi descartado, você foi traído, você foi abandonado. E talvez lá no seu coração você fica se perguntando, como essa pessoa que dizia que gostava muito de mim, está fazendo isso comigo? Qual é a voz que você tem ouvido na sua vida? E aí, tem um irmão mais velho de Davi. Na minha casa eu sou o primogênito, eu sou o mais velho. Eu comecei a perceber que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para os irmãos. Sabe o que os irmãos de Davi pensavam a respeito dele? Num certo dia, os irmãos de Davi estavam à frente da batalha, na histórica batalha entre os filisteus e os israelitas, em que o gigante Golias desafiava os exércitos de Israel. E o pai, o Jessé, fala assim, leva lá, Davi era mineiro, gostava de um queijo, leva um queijo lá para os seus irmãos, Davi foi lá para a frente da batalha levar um queijo para os irmãos, e levar uma farinha, foi levar uma comida lá para o exército de Saul. Quando Davi chega, e está aquele alvoroço, todo mundo com medo, Golias levantava lá, falava, ninguém vai vir, e Davi chegou, começou a ouvir o que era a história, por que o Golias estava falando, ninguém ia batalhar, e aí ele ficou sabendo que quem lutasse contra o gigante e derrotasse, ia casar com a filha do rei, ia ter isenção de impostos, uma série de coisas. E o irmão de Davi viu Davi lá, olha só o que ele diz assim, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados, então ficou zangado e disse, o que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Na outra versão, diz assim, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Eliabe olha para o Davi, que tinha visto o testemunho do Samuel sobre a vida de Davi, mas para Eliabe, quem era Davi? Um convencido, um arrogante, um presunçoso. E talvez quando você começa a sonhar os sonhos de Deus na sua vida, quando de repente Deus começa a te ungir
para o propósito que Ele tem para você, talvez muitos irmãos começam a dizer: você é muito convencido, você é arrogante, você é presunçoso, você é presunçosa. E aí talvez essa palavra encontrou lugar no seu coração e você recuou do seu chamado, você abandonou a frente de batalha. E agora nós estamos dizendo de um pai ausente que diz que ele é um menino, que não era ninguém, um rei que diz que ele era um cara que ele gostava muito, e agora Eliabe diz que Davi era um presunçoso. E aí não encerra, porque ele diz assim: quando Davi vai, os soldados escutam o que Davi estava falando, falou: não, mas quem é que vai lutar com esse circunciso? Vão lá e fala para o Saul: ó, o rapaz lá diz que luta. Aí o Saul chamou Davi e falou assim: me conta essa história. Aí Davi conta toda aquela história que a gente já conhece. Qual é que foi a palavra de Saul para Davi? Ninguém queria lutar. A lógica seria que o campeão de Israel, Saul, que também era alguém que se destacava na sua altura dos demais israelitas, deveria ser o que enfrentava o Golias, mas Saul também não quis. Aí o rapaz foi lá, o presunçoso, o que não era ninguém: eu luto. Saul vira para ele e fala assim: mas você é apenas um menino. Quem é você? Você é um moleque. Será que na sua vida você tem recuado? Porque a sua crise de identidade é porque muita gente está dizendo que você é apenas uma menina, você é apenas um menino, que você não tem maturidade. E talvez na sua história você já enfrentou ursos e leões, e que ninguém sabe. Ou quando Davi então convence o rei, porque não tinha ninguém, e Saul coloca sobre Davi todo o equipamento para Davi. Davi não dava conta de andar, porque Saul era muito grande, aquela roupa não era a roupa de Davi, que é o que a gente vai falar hoje à tarde, um pouco sobre isso. O Golias vê Davi vestido de pastorzinho, com a túnica dele, ele tinha lá o quê? Uma funda na mão, um estilingue, umas pedrinhas, uma varinha. O que o Golias fala para o Davi? Você é apenas um rapaz bonitinho. Sabe de que o Golias estava chamando ele? Você é um Mauricinho, rapaz. Você vai ver o que eu vou fazer com você. E às vezes na nossa jornada as pessoas estão dizendo: olha, quem é você? Você é um burguesinho, você é um Mauricinho, você não gosta de pegar no pesado, porque diz que Davi tinha boa aparência. E talvez as pessoas estão dizendo e não te levando em consideração apenas porque você é uma moça bonita, um rapaz bonito, porque você tem bom gosto para se vestir, e estão desqualificando a sua espiritualidade, porque acha que você tinha de ser mais feio. Mas a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, há um viço, há um brilho, há uma alegria, há uma satisfação em viver, que produz beleza. Não deixe que as palavras que estão sendo proferidas sobre a sua vida determinem o desígnio, ou te afastem do desígnio que Deus tem para você. E olha só que continua. Em outro momento, Davi agora enfrenta a fúria de Saul, porque ele foi lá e ganhou do gigante que ninguém queria ganhar. Aí a congregação começa a dizer: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Diz que as mulheres louvavam Davi. Davi era um homem que despertava paixões nas pessoas. A história de Davi é uma história cheia de paixões. O que aconteceu? Davi foi perseguido pelos ciúmes, porque as pessoas gostavam dele. E talvez você esteja enfrentando na sua vida outros que têm ciúmes daquilo que Deus está fazendo na sua vida, como foi, por exemplo, José e os seus irmãos. Não se afaste do que Deus tem para você
permaneça fiel, Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Portanto, esteja convicto do seu chamado, da sua vocação, da sua realização em Deus, não é na sua força. Davi poderia parecer presunçoso, se nós não lêssemos todo o relato dele. Davi diz: eu lutei com o gigante, eu lutei com o urso, eu lutei com o leão. Davi dizia: eu pegava na barba do leão. Alguém aqui já viu um leão de perto? Quem aqui já teve a oportunidade de ver um leão no circo, no zoológico? A gente às vezes pensa que é um gatinho grande. Não, amado, o leão é grande. Ele está mais para um bezerro do que para um cachorro. E Davi diz que ele segurava nas barbas do leão. Mas aí ele completa, ele diz assim: o mesmo Deus que me livrou do urso e me livrou do leão, é o Deus que vai me livrar da mão desse incircunciso. Então não é a força da nossa capacidade, mas é o favor de Deus, o desígnio de Deus, a bondade de Deus sobre a minha vida, que agora, de posse da identidade que eu tenho, não tenho medo de lutar com o gigante, eu não tenho medo de enfrentar o leão ou o urso. Você entende isso? Deus está mudando um paradigma no meu coração e no seu coração. E aí ele continua. O rei Ax, um dos inimigos de Israel, Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi vai lá e faz de louco. Davi começa a babar. O rei vira para ele e fala assim: pelo amor de Deus, esse homem está louco, eu já tenho louco demais aqui nessa terra, por que vocês trouxeram mais gente louca? E talvez seja essa a percepção das pessoas a respeito da sua vida: você é louco, o que você está falando aí não tem lógica, andar sobre as águas também não tem lógica, alimentar uma multidão com pães e peixes também não tem lógica. A lógica era a lógica dos discípulos: vão mandar esse povo embora. A vida com Deus é uma vida em que a lógica humana não se aplica. Abrir o túmulo de um defunto depois de 4 dias não é lógica. A lógica é o quê? Está fedendo. Então o que Deus quer fazer na sua vida não pode ser impedido porque aquilo que as pessoas dizem. Você não está louco, você não está sozinho naquilo que tem para você. E aí a gente vê muitas coisas. Depois Daú diz: olha, eu que estou errado, você está bom. Depois a gente vê as pessoas desprezando Davi como Nabal. Nós vimos Abigail, a mulher do Nabal, falando que ele era o rei. Depois a gente vê o Saul mudando de ideia: não, meu filho, você vai ser o rei melhor do que eu. Depois a gente vai ver o próprio Aquis, que chamou ele de doido, falando assim: não, agora você vai ser o meu homem de confiança. Aí de repente você vai lá e os homens de Judá dizem: olha, nós vamos ungir você rei. Em outro momento diz: você não vai ser mais rei. Então o que eu quero lhe ensinar essa manhã? Vai haver muitas vozes em torno de você. Ora para te exaltar, ora para te chamar de presunçoso, de louco. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você não tiver a convicção do seu chamado, da sua vocação, daquilo que Deus te mandou fazer, você vai ficar de um lado para o outro, motivado pelas circunstâncias, pelas ondas favoráveis, pelo dia fácil. E viver a obra com Deus, nós vamos passar sim por dia de tempestades, e o que vai nos manter no rumo é a convicção de que eu prossigo para o alvo. O que vai me manter firme, que eu sei passar, ter abundância, ou passar necessidade, é porque eu prossigo para o alvo. O que vai me fazer superar as cadeias, e em vez de ficar amargurado dentro das cadeias, eu escrevo mais da metade do Novo Testamento como Paulo, é porque ele tinha convicção de que ele ia cumprir a carreira que estava proposta para ele. Mas sem essa convicção, eu vou ficar segundo o que as pessoas dizem a respeito de mim. Uma hora eu estou muito empolgado, eu quero me envolver, outra hora eu estou muito desanimado, eu quero morrer. Uma hora acho que o meu casamento vai funcionar porque minha mulher está dizendo o quanto eu sou bom marido. Uma hora eu estou concluindo que o nosso casamento já acabou porque ela está dizendo que eu sou um péssimo marido. Quem você é? Quem você é ao ponto de estar disposto a fazer quando ninguém quer fazer? Quem é você que está disposto a ir sozinho, a ouvir
e obedecer, a ser virtuoso como Abraão, um homem de fé. Qual era a virtude de Abraão? O Abraão, vou te falar, é outro na Bíblia que só deu mancada, mas Deus diz que ele é um homem chamado amigo de Deus, ele é um pai da fé. Sabe por quê? Porque Abraão sabia, no meio de todas as vozes que estavam em torno dele, sabia conhecer qual era a voz de Deus. Abraão era aquele que Deus falava para você: você vai matar esse menino para mim. E Abraão falou: tá morto. No outro dia ele saiu cedo, não falou com ninguém, foi cumprir o propósito de Deus. Qual é a mensagem de Deus no seu coração que muitas vezes você está vacilando, porque cada hora alguém te diz alguma coisa? Você encontra alguém, você está lá namorando, apaixonado, fala: Deus, é a vontade de Deus, vamos casar, vamos sair dessa vida triste de solteiro, nós vamos entrar pelas maravilhas do casamento. Aí você encontra alguém e fala: rapaz, não conheço nenhum casamento que é bom, fria. Metade dos casamentos acabam em divórcio. Você está louco de casar, você é novo. Ah não, então não vou casar mais não. Aí você encontra alguém que está lá fazendo bodas de diamante, falando: foi a melhor coisa da minha vida. Esses dias eu estava do lado da minha esposa, eu sou apaixonado da minha esposa, Fabiana, casado com ela há 22 anos, temos 3 filhos, o Tiago de 19, a Gabriela de 17, a Elisa de 10, linda família que Deus me deu. E um dia ela do meu lado dando testemunha, e alguém perguntou para ela: mas você casou muito nova, que ela casou com 19. Ela falou assim: se eu soubesse que era tão bom, tinha casado mais cedo com ele. Falei: está vendo? Mas houve momentos na nossa história que ela falou assim: o que eu fiz casando com esse homem? Qual é a voz que está determinando o seu ânimo? É aquilo que você tem meditado de dia e de noite? É a voz do Espírito que fala, que convence, que instrui? É a promessa de Deus que você sabe que vai cumprir? Ou é a circunstância, que hoje me é favorável, amanhã é contrária? Hoje eu estou muito animado, hoje eu não estou mais animado. Hoje eu tenho um propósito, Deus mandou a gente fazer isso como jovem, nós vamos fazer o culto, nós vamos fazer evangelismo. Ah, mas ninguém topou, vai sozinho. Mas no meio de todas essas vozes, sabe qual é o testemunho de Deus a respeito de Davi? O próprio testemunho de Davi, sabe qual que era? Quando Davi avaliou alguém como ele diz assim: esse homem é digno de morte. Quando o profeta vai confrontá-lo do seu pecado, ele conta uma história de ovelha, traz Davi para o lugar dele, para o chamado dele, para a vocação dele, que ele era um rei, mas antes de tudo ele era um pastor, e Deus estava ensinando a ele a governar como pastor, e não pastorear como rei. O Davi diz: esse homem é digno de morte. E o profeta: você é esse homem. Então, aos próprios olhos nossos, muitas vezes a gente olha o que, quando a gente olha no espelho, a gente diz: eu não vou dar conta, acabou para mim, não consigo mais, vou jogar a toalha, vou abandonar o ministério, vou abandonar o casamento. Mas sabe qual que é o testemunho de Deus a respeito de Davi? Esse é o homem segundo o meu coração. Quando ele diz para Jessé: Jessé, fala para Saul que hoje eu removi o reino dele, e estou dando a um homem que vai fazer o que eu mando ele fazer. Você é um homem ou mulher que faz o que Deus te mandou, irmão? Para você viver no século 21, para que você possa se conservar íntegro, digno, santo, você tem que ter convicção do que Deus te mandou fazer, para que você não seja impulsionado pelos seus desejos e apetites. Mas eu estou com vontade, não é porque eu estou com vontade que eu vou fazer, porque a gente tem muita vontade esquisita. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. E você, como Paulo, se preciso for, vou esmurrar o meu corpo, vou discipliná-lo, para que eu não seja desclassificado, para que eu seja digno, para que eu possa chegar ao final e dizer: cumpri o propósito que Deus tinha para a minha vida, acabei a carreira, guardei a fé, cheguei ao final e digo: está completo. Assim como Jesus naquele momento
da dor dele diz: acabou. Você quer chegar no final da sua vida e dizer: acabou, está completo. Ou você quer chegar no final da sua vida, olhar para trás e falar: o que eu fiz da minha vida? Que lugar é esse que eu me encontro? Hoje é o dia de começar uma história nova na sua vida. Hoje é o dia de você se esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, para a sua vocação, para o seu chamado, para que você não tenha medo, para que você esteja firme, os seus pés firmados sobre a rocha em Cristo Jesus. Quem quer isso para a sua vida? Queria convidar o Tiago que viesse. Curve sua cabeça por um instante e descubra agora, de uma maneira muito sincera, quem tem influenciado as suas escolhas, de qual fonte você está bebendo, quem você lê, quem você escuta, o que você canta, qual é o valor de família que você vai construir sua família, que tipo de empregado você quer ser, que tipo de patrão você quer ser. E talvez você precisa de fazer um concerto com Deus essa noite, essa manhã. Você precisa confessar seu pecado. Você precisa dizer: Deus, eu estou no caminho errado, mas hoje uma nova história começa aqui. O amor de Deus é tão maravilhoso que te trouxe nesse lugar, para te fazer lembrar do amor dele por você. Deus é tão maravilhoso que te trouxe aqui para dizer: você não está sozinho, você não é o que as pessoas dizem que você é o que eu digo que você é. Você é menina dos meus olhos, você é povo exclusivo do meu pastoreio, você é meu e eu sou seu. Deus quer mudar a sua história, mas é preciso dar um passo na direção daquilo que Deus tem para você. Não adianta apenas mentalizar, eu preciso materializar. Feche seus olhos e deixa que essa canção ministre ao seu coração, pois eu quero orar com você e por você. Que Deus tem pra mim, eu vou realizar. Sei que não vai ser fácil, mas não estou só, não há o que temer. Deus tem pra mim, eu vou realizar. Sei que não vai ser fácil, mas não estou só, não há o que temer. Oh, oh.
Eu não quero morrer com as sementes que o Senhor confiou em minhas mãos para plantar. Quero frutificar, quero multiplicar, quero chegar ao final e dizer obrigado, Pai. Está consumado. Eu não quero morrer com as sementes que o Senhor confiou em minhas mãos para plantar. Quero frutificar, quero multiplicar, quero chegar ao final e dizer obrigado, Pai. Meu Pai, está consumado. Combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Eu não quero morrer com as sementes que o Senhor confiou em minhas mãos para plantar. Quero frutificar, quero multiplicar, quero chegar ao final e dizer obrigado, Pai. Meu Pai, está consumado. Eu não quero morrer com as sementes que o Senhor confiou em minhas mãos para plantar. Quero frutificar, quero multiplicar, quero chegar ao final e dizer obrigado, Pai. Meu Pai, está consumado. Aleluia. Quem quer fazer essa oração diante de Deus? Eu não quero morrer com as sementes na minha vida. Eu quero chegar ao final e dizer: completei, combati, guardei a fé, está consumado, está acabado, cheguei ao final. Eu não quero chegar no final da minha vida e dizer: poxa vida, quantas coisas eu me equivoquei, tomei o ônibus errado, fui parar no destino que eu não pensava. Se você hoje quer fazer essa oração, eu queria te convidar a ficar de pé, que eu quero orar com você e por você. Se você hoje quer dizer: eu quero chegar ao final, não quero morrer com semente na minha mão, eu quero multiplicar, eu quero frutificar, eu quero concluir, que você seja uma bênção na igreja que você congrega, que você seja engajado na sociedade, que você seja íntegro, que você seja digno, que você seja um profeta no meio de uma geração tão carentes de bons exemplos, de bom modelo, de uma alternativa de vida, que não é essa alternativa de uma sexualidade deturpada, de uma ganância. Coloca a mão no seu coração, faz a sua oração com Deus, entrega seu coração mais uma vez. Fala: Jesus, eu quero renovar meus votos, eu não quero me embaraçar com nada nesse mundo, eu não quero viver menos do que aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero a vida abundante, eu quero a realização do Senhor, eu quero atingir a maturidade, eu quero concluir meu chamado, minha vocação, meu desígnio. Eu não quero ficar movido por aquilo que as pessoas dizem ou deixaram de dizer a respeito de mim. Eu não sou o que as pessoas dizem, eu sou o que o Senhor diz que eu sou teu filho amado. Eu te amo, Jesus. Eu não quero morrer com as sementes que o Senhor confiou em minhas mãos para plantar. Quero frutificar, quero multiplicar, quero chegar ao final e dizer obrigado, Pai. Está consumado. Eu não quero morrer com as sementes que o Senhor confiou em minhas mãos para plantar. Quero frutificar,
quero multiplicar, quero chegar ao final e dizer obrigado, Pai, meu Pai, está consumado. Combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Eu não quero morrer com a semente. Declara isso. Que o Senhor confiou em minhas mãos para plantar. Declara. Quero frutificar, quero multiplicar. Quero chegar ao final. Quero chegar ao final e dizer obrigado, Pai. Está consumado. Eu não quero morrer com as sementes que o Senhor confiou em minhas mãos para plantar. Quero frutificar, quero multiplicar, quero chegar ao final e dizer obrigado, Pai. Está consumado. Aplauda o Senhor Jesus. Fala para quem está do seu lado, combata o bom combate. Declara sobre a vida do seu irmão, fala assim, sua irmã, fala assim, ser forte, ser corajoso. Ser forte, ser corajoso. Ser forte, ser corajoso. Para servir a Deus precisa ser corajoso. Amém? E a nossa força vem do Senhor, portanto ela é infinita. Glória a Deus. Nós podemos falar um aleluia bem forte, fala aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, hoje nós vamos estar à tarde aí. Aleluia. Irmãos, então